E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto com o Bitcoin extremamente volátil, que nas últimas 24 horas chegou ali na máxima histórica, depois caiu e foi para baixo dos 60 mil dólares e agora já está de volta nos 67. E o nosso principal objetivo aqui hoje vai ser atualizar todos os indicadores, saber o que está acontecendo com o mercado, por que a gente está vendo tanta volatilidade, cenários, probabilidades, onde que as instituições estão colocando a ordem, o que as sardinhas estão fazendo nesse exato momento e, claro, o que a gente deve fazer nesse momento de indecisão. Logo depois da vinheta. Pessoal, então olhando aqui o Bitcoin no curtíssimo prazo, a primeira coisa que eu noto é justamente o excesso de volatilidade. A gente bateu aqui o topo histórico, chegou lá na região próxima aos 58.900 dólares, depois a gente retomou aqui para próximo aos 67.500. E o que está acontecendo, né? Primeiramente, o motivo de toda essa alta. A gente subiu, na verdade, o motivo de toda essa volatilidade aqui doida, né? A gente subiu bastante desde o começo de março. A gente saiu lá dos 60, fomos lá para os 69, depois a gente caiu aqui para os 59. E nesses dois movimentos de alta e de queda, a gente preencheu boa parte das ordens das pessoas que queriam vender Bitcoin. Então as pessoas que queriam vender Bitcoin nesse exato momento estão vendidas e as pessoas que queriam comprar Bitcoin nesse exato momento estão compradas com essa queda. Então esses dois movimentos aqui, ó, resultaram em uma limpa dentro do livro de ofertas no range de preços entre os 69 e os 59, o que facilita com que o preço se mova sem grandes volumes, né? Então, basicamente, quem queria vender, vendeu, quem queria comprar, comprou. Fica muito mais fácil de se movimentar o preço, precisa de muito menos capital, porque tem menos ordens, que é justamente o que a gente consegue ver aqui. Olha só, 66, 65, até o 61, pouquíssimas ordens. E a mesma coisa 67 e 68. A partir de 68 mil dólares, a gente já começa a ver ordens de instituição querendo segurar o preço, similar ao que aconteceu ontem quando a gente bateu ali a região do topo histórico, né? Muita gente comemorou o rompimento do topo histórico, mas eu sigo achando que isso não foi um rompimento, tá? A gente não superou a máxima da Binance e a Binance é a maior corretora do mundo. Então, consequentemente, é o preço dela que dita, né? Tanto que o pessoal considera o topo histórico como 69 mil dólares por conta da Binance. Teve corretoras que não chegou no 69, teve corretoras que passou e chegou no 70, certo? Então, enquanto não superar o 69k do spot da Binance, eu não considero que rompeu a máxima histórica. E o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Bom, primeiramente, ainda continuamos com muitas pessoas compradas, em especial depois que essa alta começou a acontecer. A gente chegou a ver 1,6 compradores para cada vendedor, agora a gente ainda continua com bastante gente, porém o Open Interest está lá novamente, né, na região das máximas históricas. Isso é extremamente perigoso. Por quê? A gente está vendo o preço subir, né, querendo ou não, de ontem para hoje o preço já chegou a se valorizar aí 14%, por conta de não ter tanta gente aí com ofertas no spot. Mas a gente não viu níveis absurdos de liquidação. Olha só, a gente viu aqui alguns níveis muito intensos quando a gente bateu aqui os 69 mil dólares, né? E a gente viu também muita liquidação quando o preço caiu, mas agora o preço valorizou 14% e pouca gente foi liquidada, o que nos leva a acreditar, né, que desses 32,7 bilhões de dólares de Open Interest, a maioria deles está em long. Então a gente vê nesse gráfico aqui que temos liquidez abaixo. Então não duvidaria nada do preço vir aqui no 67, 68 e captar essa liquidez, né? Inclusive eu acho que o motivo que ele subiu tanto foi justamente para captar essa liquidez vendedora nesse exato momento. Porém, face à rejeição do topo histórico que a gente teve ontem, cara, eu acho muito difícil da gente iniciar uma bull run nesse exato momento. Tanto que ontem eu fiz um vídeo, né, falando, depois que aconteceu essa queda, que a gente, se perder os 59 mil dólares, né? Primeiro falando que os 59k era um suporte muito importante, pelo menos um fundo local, provavelmente a gente teria. E o preço ele ainda estava tipo aqui, ó. Então, realmente foi um suporte, um fundo local, mas eu acho que a gente pode perder, tá? E se perder os 59k, a gente vai começar a buscar por um fundo ascendente no gráfico semanal. Mas vale ressaltar que isso não vai acontecer, cara, da noite pro dia. Porque um fundo ascendente no gráfico semanal vai demorar semanas para ser formado, né? Então,
A gente vai ver uma semana o preço chegando lá nos 59 mil dólares e ficando um tempo consolidado depois de ter feito esse movimento de volatilidade, a poeira baixa, aí a gente vai começar a ver um movimento de baixa, rompe o 59k, vai ver aquela cascata de liquidação, faz um outro fundo e aí o preço fica aqui, volta lá, vai lá para os 60, as pessoas falaram, agora já formou o fundo, aí o que o mercado vai fazer? Vai lá pegar aquele tanto de comprador. Então, assim, eu acho que ao longo das próximas semanas a gente pode ver movimentos corretivos, o que poderia levar o preço aí a continuar corrigindo. O que invalidaria essa minha premissa? Um rompimento confirmado do topo histórico, certo? Se a gente romper o topo histórico e se manter acima dos 69, 70 mil dólares, principalmente 71, tá? 71 a gente ainda tem muita ordem. Se a gente se manter acima dessa região, aí a gente confirma o rompimento. E aí a gente consegue ver que a força compradora está conseguindo se manter acima dos 70k. Ou então, né, se a gente romper e seguir. Aquele Blue Sky Breakout, mas que face a rejeição que a gente teve ontem, eu acho um tanto quanto difícil. Vale falar, né, lembrando o nosso giro macro da segunda-feira, hoje tem fala do Powell, amanhã tem fala do Powell, a gente vai ter o livro bege, a gente vai ter bastante coisa aí nessa semana, tá? Então é uma semana complicada. Ontem já teve o PMI, que a gente também comentou no giro macro, que resultou numa queda aqui no mercado tradicional, né, na bolsa de valores. E pessoal, sinceramente, a gente tá numa região que também tem muita alavancagem em long, muito mais do que em short, tá? Então isso são indícios de que a gente pode ver um movimento corretivo acontecer. Mercado muito volátil nesse exato momento. Eu não estou pensando em abrir posições de trade no Bitcoin, né? Eu falei ontem, né, sobre o day trade, eu até comprei um pouquinho de Bitcoin aqui nos 59 mil dólares. Eu tava com uma ordem lá na corretora nos 59 e uma outra bem pequenininha aqui na região dos 61, que é aquela região de liquidez. E muito bem, preencheu essas ordens, né? Eu acho que eu vou até vender um pouquinho aqui, ó, nessa região de topo, porque o mercado ele não tá me demonstrando aí uma grande euforia para romper esse topo histórico, mas também eu não vou abrir posições vendidas acreditando na queda do Bitcoin, justamente porque a gente está num cenário muito volátil, certo? Eu não duvido nada do Bitcoin fazer igual ele fez ontem, chegar ali na máxima histórica, às vezes até ter aquele rompimento, as pessoas vão começar a entrar compradas achando que agora vai, e aí o mercado vem e faz aquele movimento volátil, então ele vai pegar o stop de quem estava vendido, que inclusive deve ter bastante gente agora, né? E também vai acabar pegando o stop de quem está comprado. Como eu falei para vocês, ao longo desse movimento de alta, a gente foi desfazendo das nossas posições aí de trade no Bitcoin que a gente comprou lá nos 25, nos 38, né? E a gente colocou esse lucro no bolso justamente para guardar movimentos corretivos que, face à rejeição que aconteceu lá no topo histórico, é bem provável que eles venham aí a acontecer. Então, para mim, eu vou ficar de olho aqui nos 59 mil dólares, abaixando dos 59k, aí eu vou entrar comprando, aí eu já começo a entrar no mercado de uma forma um pouco mais agressiva. Pontos de compra, na minha opinião. Primeiro, se você não está dentro do mercado agora de forma alguma, vale nem que seja uma pequena exposição na região próxima aos 60k, tá? Porque a gente tem um fundo importante aqui e pode acabar sendo um suporte, a gente pode aqui romper o topo histórico. Então, para você pegar aí uma eventual valorização, 60k é um lugar para você pensar em começar a se expor, mas não é um lugar ideal. O lugar ideal para mim são regiões aqui de Fibonacci, tá? Primeiro, então 55k é muito importante. Para mim a região dos 52k é extremamente importante também, tá? Uma região aqui que a gente pode retestar, essa região aqui que a gente ficou um tempinho consolidado, e depois, né, o 618, que é justamente esse topinho aqui. Se a gente perder o 618, galera, eu acredito que aí a gente vai ter excelentes oportunidades de acumulação no longo prazo aqui na região próxima aos 40, 42, mas essa já é uma probabilidade um pouquinho menos considerável, tá? Porque a gente já estaria retraindo toda essa queda aqui, ó. Mas mesmo assim, se a gente chegar aqui próximo aos 42, 41, 40, aí a situação do Bitcoin já vai mudar. Por quê? Porque a gente já pode ficar um tempo aqui embaixo antes de vir de novo retestar o topo histórico. Uma situação similar ao que aconteceu aqui, ó. Subiu, 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 subiu.
bateu lá no 65, depois caiu e ficou meses para conseguir voltar a subir. O mesmo pode acontecer se a gente perder aqui a região dos 40k, o que seria uma excelente oportunidade para a gente. Referente às altcoins. Nesse exato momento, devido à grande volatilidade do mercado e o capital todo está indo para o Bitcoin sem freio, em ambos os casos eu acho arriscado de ter muita exposição em altcoins, justamente porque se o Bitcoin começar a subir, romper máxima histórica e começar toda aquela bull run, o capital ele vai migrar para o Bitcoin. Tanto que o Bitcoin ele está nas máximas históricas e o resto das altcoins não está nem próximo ali de bater topo histórico. Então a tendência é que as pessoas vão migrar o capital aqui para o Bitcoin e depois que o Bitcoin subir, eles vão pegar esse lucro e vão passar para as altcoins. E se o mercado resolver cair, o capital também vai continuar no Bitcoin, que as pessoas vão querer aproveitar a queda para se expor mais no Bitcoin do que nas altcoins. E é justamente por isso que a maior parte das altcoins se desvalorizou muito perante o Bitcoin. Então, passando naquela lista, né, que a gente falou aí ontem, a gente está vendo muita volatilidade, mais volatilidade que o Bitcoin, o que demonstra um certo perigo. Então, eu falei aqui de possibilidades de long, né, MKR, para caso o Bitcoin rompesse o topo histórico que estava aqui consolidando. Olha esse movimento que ela fez. Né? Ela veio aqui, ignorou o triângulo, buscou, voltou e voltou para dentro do triângulo. Ainda é um padrão gráfico válido? Sim, mas você precisa tomar muito cuidado, porque se o mercado cair, você vai tomar um stop de graça. Alt também é a mesma coisa, olha lá, rompeu os limites do padrão e continuou dentro ali do canal descendente que geralmente rompe para cima. COT nesse exato momento também fez a mesma coisa, deu a entender que iria romper para baixo o padrão, mas retornou. E a gente tem outras moedas ali que a gente estava ficando de olho, por exemplo, HBAR, que também estava formando um padrão de queda, deu a queda, mas o mercado voltou e ela voltou junto, então não está com padrão assertivo. Ethereum também, né, que estava numa tendência de alta, deu a entender que o mercado ia cair, mas já voltou e inclusive rompeu a máxima aí de ontem. Manta, que a gente estava falando, né, daquele rompimento do canal, olha essa volatilidade dessa moeda, está extremamente difícil e arriscado de se operar em ambos os sentidos. Sui também, né, inclusive quase que deve ter batido o alvo do ombro cabeça ombro, então foi praticamente um trade que eu diria que já tá fora aqui do nosso radar, né? Já rompeu o ombro cabeça ombro que a gente comentou, já bateu o alvo, então para mim não tem mais o que fazer com essa criptomoeda. FTT, que também está se valorizando e está muito volátil, subindo 12% no dia de hoje. Galera, eu tô avisando, por isso que ela está de olho. Fiquem atentos com a FTT, porque a FTX ela não vai voltar, tá? Então, essa especulação em cima da corretora eu acho um pouco perigosa e pode resultar em oportunidades para a gente. E QNT, igual a gente tinha comentado também que ela estava consolidada, olha só o que ela fez, rompeu para cima, rompeu para baixo, está entrando em tendência de baixa, se o Bitcoin começar a subir, ela pode virar essa tendência e continuar aquele movimento de alta. Então eu estou mostrando para vocês que trades que a gente estava de olho em altcoins, praticamente eles não estão mais válidos agora, justamente porque o cenário do Bitcoin está muito indeciso. Então, enquanto a gente não tiver um cenário um pouquinho melhor, eu vou continuar focando no Bitcoin e vou parar de olhar para as altcoins, justamente porque a dominância ela está subindo e quando a dominância está subindo, o nosso foco tem que ser o próprio Bitcoin. Fechou? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante, não esquece de criar sua conta lá na BingX, que é a corretora apoiadora do canal, e a gente está com uma promoção de você ganhar até $360 para cadastrar no link que está aqui no primeiro comentário fixado. Então aproveita essa promoção, ela é por tempo limitado, assim como os cupons. E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e qualquer atualização eu mantenho você informado. Valeu, galera. Falou!